nesse vídeo para ajudar vocês na apresentação que eu mandei para todos, tá? Eu tenho visto ao longo desses 2 anos que eu tenho aqui de Alumbra, 2 anos e meio mais ou menos, que a gente tem uma certa, não vou dizer de deficiência, mas um certo ponto de melhoria. E esse ponto de melhoria está fundamentalmente na qualidade daquilo que a gente fala e transmite sobre nossos produtos. Para mim é muito claro que um vendedor bem preparado, ele vende melhor, ele vende mais e ele vende para mais pessoas. E principalmente ele está apto a rebater críticas e quebrar falsas objeções, que são coisas muito usuais numa negociação quando o cara quer te dar um não e ele não tem uma saída muito clara. E aí ele escolhe um caminho que é colocar uma falsa objeção em um determinado produto e com isso ele vai liquidando a discussão. E pior que isso é quando nossa equipe começa a comprar essas falsas objeções como verdades. Então a ideia aqui é começar uma série de treinamentos desse tipo, tá? E transformar vocês, que são nossos supervisores, nossos gerentes, nos multiplicadores dessas informações, para que vocês preparem, deixem nossa equipe bem afiada e assim eles possam conquistar melhores resultados. Como fruto dessa ideia, tá? O primeiro treinamento vai acontecer numa das famílias mais importantes que a gente tem na Alumbra hoje, da divisão de material elétrico, que é a família de disjuntores ALBR3. A história de disjuntores da Alumbra começou já lá atrás, desde a parceria com a Muller, da qual a gente aprendeu muito, trouxe muito desse projeto da Muller, que é um projeto muito consagrado, para dentro do nosso projeto de disjuntores, e fomos evoluindo ele ao longo do tempo até chegar na família de ALBR3. Bom, esse primeiro treinamento, ele está aqui colocado como um treinamento técnico, mas ele nada mais entrega para os mais de informação e de conceito, tá? Tudo isso num nível relativamente básico da coisa para deixar o time preparado. Eu acho que assim, não dá para falar de disjuntor sem primeiro pensar um pouquinho na eletricidade. Alguém aqui vive sem eletricidade hoje? Não, né? Ela é fundamental para a nossa vida. Sem ela a gente não ia tomar banho quente, não ia acordar no horário que o despertador não ia tocar, não ia ter uma série de confortos que ela nos propiciou. Fundamentalmente, junto com esses confortos todo, ela também representa riscos. E são esses riscos que os nossos dispositivos de proteção visam mitigar, visam impedir que aconteçam. Só para vocês terem uma ideia do quão perigosa a eletricidade é, tá? Segundo a pesquisa da Bracopel, em 2014, a gente não tem esse número atualizado para 2015, mas mais de 627 pessoas morreram no Brasil como decorrência de um choque elétrico. Isso pelo que consta nos boletins de ocorrência e nos laudos todos, tá? Além disso, tem um outro risco muito embutido. Você está falando, pô, 627 pessoas num país de 200 milhões é muito pouco. É muito pouco. Mas imagina que uma dessas pessoas poderia ser um parente ou um conhecido seu. Seria muito. Ou seja, cada vida é fundamental. E uma vida bem protegida só vai acontecer quando a gente está tratando de eletricidade, quando a gente trabalha com um pacote completo de dispositivos de proteção, que oferecem o mais alto nível de segurança para os usuários. E é isso que a Alumbra acredita e é nisso que a Alumbra trabalha. Tá? Um outro exemplo desse risco são os incêndios. Uma das maiores causas de incêndio no Brasil são os curtos-circuitos, os famosos curtos-circuitos, sejam eles direto ou em decorrência de, por exemplo, sobrecargas. Aí vem aquela pergunta, pô, mas eu tenho lá o disjuntor e ele não desarmou, significa que não tinha problema? Não, muito pelo contrário, significa que provavelmente ele estava mal dimensionado. E uma outra coisa que impacta diretamente no nosso dia a dia é justamente a queima de equipamentos em decorrência de descargas atmosféricas e surtos de tensões da rede. Tá? Vamos entender um pouquinho como isso tudo se relaciona a partir de agora, tá? Então, como eu coloquei, a proteção, que é isso que a gente está falando, é a garantia de segurança obtida através do quê? Da utilização correta dos dispositivos de proteção. Então, fundamentalmente, você só vai conseguir ter uma boa proteção se você tiver
a utilização boa dos dispositivos de proteção. Isso é fundamental. E eles são aqueles que garantem a proteção do seu patrimônio, ou seja, aqui a gente está falando de bens físicos, bens materiais e das pessoas, certo? Então, relembrando, patrimônio e pessoas, fundamentalmente isso. E o que eu preciso para ter uma proteção mínima na minha casa? Bom, vamos lá. Essa proteção na nossa casa, ela aparece através do quadro de comando, do quadro residencial, do quadro de distribuição. Aquele que a gente esconde atrás da porta, bota um quadro em cima, enfim, aquele que a gente tenta a todo custo fazer com que ele não apareça. Mas ele é fundamental e ele é extremamente importante nessa hora. Quais são os componentes básicos, então, que compõem uma boa proteção? Falando de residências, fundamentalmente um DPS classe 2, que vai mitigar a gente contra aqueles riscos de sobretensão, de raios, de descargas atmosféricas. O IDR, que vai nos proteger contra os riscos dos choques elétricos. E o assunto da nossa apresentação hoje, fundamentalmente os disjuntores, que fazem duas proteções. A proteção térmica e a proteção magnética. Uma para sobrecarga, a outra para curto-circuito. A gente vai entender melhor o que são esses efeitos agora. Bom, antes disso, vamos lá. Como que isso tudo, então, a gente já entendeu aonde esses dispositivos ficam dentro da nossa casa, mas como que isso tudo se comporta numa instalação de início a fim, tá? No início tá lá a entrada da concessionária. Isso aqui não tá na casa das pessoas, isso tá por fora, isso tá por trás. Lá na entrada da concessionária, nos postes de energia, eles têm a proteção de sobrecarga e curto-circuito adequado para a rede deles, né? E tem também a proteção contra sobretensões transitórias, que nada mais é do que o DPS, mas o DPS classe 1. Eu estou falando um pouco do DPS aqui, que é para ajudar vocês a entenderem essa diferença entre eles, que é uma dúvida meio recorrente que acontece no nosso dia a dia. Chegando um pouco mais perto, a gente tem a entrada, o quadro de entrada e medição de energia. É onde está o relógio, de luz, aonde eu tenho obrigatoriamente uma proteção, tá, de curto-circuito. Tem lá um disjuntorzinho básico. E no quadro de distribuição, que é aquele que eu mostrei no slide anterior, que é o que está dentro da casa, a gente reforçando apenas o DPS classe 2, o IDR e o disjuntor, cada um fazendo a sua proteção. Só que o circuito não termina no quadro, certo? Ele se estende até os circuitos de tomada e iluminação. Aqui você tem os DPS classe 3. Esses normalmente são aqueles dispositivos móveis que você liga na tomada, que você coloca lá para fazer proteção. A Clamper, por exemplo, tem alguns desses dispositivos comercializados no mercado. E os interruptores de tomadas e lâmpadas propriamente dito. Aonde a Lumbra se encaixa, então, num pacote de distribuição de energia? A Lumbra está presente e entrega componentes de proteção naquilo que é o principal da coisa, que são esses esses 5 blocos aqui mostrado para vocês. No quadro de entrada de energia, a gente tem basicamente os disjuntores LBR6, que eu vou falar deles numa segunda apresentação e mostrar a diferença para vocês do porquê do 6K, do porquê do 3K, porquê que o 6K é indicado para o quadro de medição de energia, porquê que o 3K é indicado para dentro da casa de cada um e quando e em que situações que eu posso ou sou obrigado a ter também um 6K nessas distribuições todas aqui para frente. Na parte de proteção contra as sobretensões transitórias, contra surtos, a gente tem o famoso DPS, dispositivo de proteção contra surtos. Tá? O IDR que a gente entrega, o IDR de 30 mA, para residências é sempre de 30, não posso usar o de 300, eu vou explicar essa diferença na apresentação do DR. E os próprios disjuntores que fazem essas outras proteções todas. E na parte de interruptor e tomada, aquilo que é hoje um grande foco de trabalho da empresa, que é o pacote de solução Pro, além da divisão de iluminação que entrega toda a área de lâmpadas fluorescentes e lâmpadas LEDs econômicas. Assunto para outra apresentação. Tá bom, mas o que esse disjuntor protege então? Eu falei que ele tem duas proteções. A primeira é contra sobrecarga. Mas o que diabos é uma sobrecarga? Vamos lá. Uma sobrecarga, ela vai acontecer, como o nome deixa entender, quando o consumo de um determinado aparelho ou o consumo de alguns aparelhos é maior do que a capacidade daquele circuito. Imagina o seguinte, eu tenho uma ponte aqui que deveria passar uma pessoa, de repente passam 10. Essa ponte ela não vai aguentar, ela vai romper. Tá? E sobrecarga, ou seja, um consumo acima da capacidade, tende a levar um aquecimento do circuito.
tá? E esse aquecimento que é o perigo da história, porque se o circuito aquece demais, ele pode inflamar, inflamou, você tem um incêndio. Ou pior ainda, se isso acontecer num local onde você tem uma baixa isolação, você acaba levando ao contato de dois cabos não equipotencializados, ou seja, dois cabos carregados entre fase e fase, fase neutro e coisas do gênero, que vai levar, como decorrência de uma sobrecarga, a um curto-circuito, que pode também gerar outros grandes danos bem importantes à instalação, sempre muito relacionados. Então você percebe que as coisas estão relacionadas, né? E por isso é importante o uso de um bom dispositivo de proteção, um bom disjuntor. E o ALBR3 é o melhor que tem no mercado para isso, e a gente vai entender o porquê daqui a pouquinho. O tipo mais comum é aquele que eu já citei ali, né? O uso de vários equipamentos num ponto só. As multitomadas são vilãs desse processo, tá? Mas não para aí, a gente vê um monte de gambiarra desse tipo e por aí vai. Isso é até uma das coisas que levou a tomada padrão brasileira, para quem ainda não sabe, tá? A ter os dois orifícios diferentes, a ter o pino de 20 e o pino de 10, que era para garantir que naquele ponto que está preparado para 10 amperes, não entraria um aparelho que consome mais do que isso, um aparelho de 20, ou seja, você já na tomada começa a entregar uma certa proteção contra a sobrecarga. Mas o brasileiro é o brasileiro, e como todo bom brasileiro, ele faz as suas gambiarras e dá o seu jeitinho. Então não é porque a tomada tem essa proteção que a gente vai deixar de ter um bom disjuntor protegendo o circuito. Como funciona essa proteção dentro de um disjuntor? Bom, isso dentro de um disjuntor funciona com uma coisa que chama bimetálico. Esse bimetálico nada mais é do que bi de dois, de duplo, materiais, dois metais, dois materiais metálicos, tá? E por que eu uso dois materiais metálicos? Simples, porque dois materiais metálicos diferentes, eles aquecem diferente. Aquecendo diferente, na verdade eles aquecem iguais, mas dilatam diferente, ou seja, eles têm um coeficiente de dilatação diferente. Por isso, ele acaba espichando, vamos dizer assim, mais do que o outro. E quando isso acontece numa lâmina que é dimensionada a ponto de permitir uma certa curvatura, ele tem esse efeito que a gente vai ver aqui, tá? Ou seja, ele se curva para um dos lados. E isso está ligado no dispositivo de disparo do disjuntor. Estando ligado no dispositivo de disparo, está tendo uma sobrecarga. Qual é a consequência da sobrecarga que eu falei lá atrás? Um aquecimento. Muito bem, teve um aquecimento, o bimetálico vai dilatar, vai, como consequência disso, desconectar o circuito e você está protegido. Então, um disparador térmico ou bimetálico, ele funciona mais ou menos assim. Para grandes sobrecargas, ou seja, o circuito é de 10, não é que eu coloquei 12 amperes lá, eu coloquei 20, 30. Ele vai disparar muito rápido, porque ele vai aquecer rápido. E pequenas sobrecargas, que é aquele caso onde eu tinha lá um circuito para 10 amperes, coloquei 12, ele vai aquecendo devagarzinho até que isso aqui chega no ponto perigoso e aí ele dispara. Por isso que existem as tais curvas de disjuntores. Esse aqui é um exemplo muito clássico. Você entra para tomar banho, fica lá 15 minutos no banho, de repente o disjuntor desliga. A culpa é do disjuntor? Não. O disjuntor está fazendo o seu papel. Talvez a culpa seja do circuito como um todo, que está mal dimensionado para aquele chuveiro que provavelmente você instalou depois que você comprou a casa. Você achou que ele era muito gelado, estava lá uma gorduchinha, você foi lá, comprou uma Corona Top Blaster de 18.000 watts que tira e escalda qualquer um e toma lá seu banho quentíssimo sem ter mexido na proteção. Isso é muito comum, seja em casa nova, seja em casa velha. Isso é cultural no Brasil. Você troca o equipamento, você moderniza o equipamento, mas não moderniza a instalação. Então você fica com uma instalação deficiente. E um ponto muito importante a entender desse bimetálico é que é o seguinte: uma vez que passou essa sobrecarga, ele tem um tempo de resfriamento. Resfriou, ele volta para a posição original, o disjuntor volta a funcionar plenamente como se nada tivesse acontecido, que também é um efeito que a gente percebe nas nossas casas. Pô, o cara tomou banho de meia hora, desarmou o disjuntor, tal, ele parou, ficou um tempo, foi lá, voltou a tomar banho. O disjuntor volta a funcionar justamente por essa característica. E a qualidade desse bimetálico é que vai levar a uma maior vida útil do disjuntor. E o outro efeito que eu falei para vocês é justamente o curto-circuito. O curto-circuito, ele acontece, tá? E o que ele é?
Eu acho que a figura é bem ilustrativa. Naquela mesma ponte onde deveria passar uma pessoa por vez, em vez de passar um monte, passa um caminhão de uma vez. O curto-circuito, ele faz com que a corrente que passa naquele circuito saia de 10 amperes e vá para 1500, por exemplo. Ele é uma pancada muito forte. E ele vai acontecer toda vez que dois condutores que não sejam na mesma fase, ou dois condutores de potência, de carga que não estão equipotencializados, diferentes se encostem. Uma fase R com fase S, fase com neutro, fase com terra, toda vez que houver um contato direto desses condutores entre eles, ele vai ter essa explosão de corrente passando pelo circuito. E isso aqui é muito perigoso, porque aquece extremamente rápido todo o circuito e principalmente o ponto de contato. Tá? O principal exemplo disso é o que eu falei, contato direto. Seja por uma má isolação, isso é muito comum acontecer em emendas, quando o cara faz uma emenda mal feita ou usa uma fita isolante de péssima qualidade. Por isso eu sempre recomendo aos eletricistas que usem as fitas isolantes da Alumbra, que elas trazem uma isolação perfeita para isso, tá? Ou mesmo quando você tem ali um fio que você fez uma instalação numa tomada, ele ficou decapado num ponto, ele escapou, encostou numa caixa metálica e coisas do gênero. Tá? Então é uma coisa muito comum e até mesmo com uma decorrência de uma sobrecarga, como eu disse lá atrás. Você vai aquecendo até que você derrete a isolação e aí pumba, você tem o contato entre os dois condutores. Como que o disjuntor protege disso, tá? Ele tem lá dentro uma coisa que chama disparador magnético. Vocês vão ver na foto dele que é uma bobininha, uma bobina metálica toda enrolada, um fio metálico meio esvermelhado, todo enrolado, tá? Aqui vai um conceito de elétrica lá de trás, que é o seguinte: toda vez que uma corrente passa por uma bobina, ela gera um campo magnético. Se esse campo magnético tiver com o material ferromagnético no seu centro, ele potencializa isso. Tá? Então a gente tem esse conceito básico lá de trás da elétrica aplicado aqui. O que acontece? Se passou uma corrente muito alta, ele vai gerar um campo magnético muito forte. E ele tem um disparador móvel lá, um disparador magnético móvel. Gerou um campo magnético, ele cria uma força de atração que faz com que ele tente fechar essa parte que está aberta aqui que vocês estão vendo. E com isso ele puxa e traz junto o sistema de disparo do disjuntor, tá? Fazendo com que o disjuntor desarme, cessando toda a corrente do circuito. Então, nada mais é do que uma brincadeira magnética aqui por trás, tá? Por isso que ele funciona muito bem. Então, a qualidade e o número de espiras é fundamental para garantir essa força. A qualidade do ferro magnético que está aqui também é fundamental. Então, a gente pega muitos disjuntores de mercado, disjuntores baratos, fabricados sem devido controle de qualidade, fabricados e muitas vezes ensaiados para passar no teste do Inmetro só e depois produzidos de qualquer forma. Você está colocando toda essa proteção em risco e aí você pode ter um incêndio na tua casa mesmo com o disjuntor instalado lá, e aí você vai se perguntar, mas por que? Eu estava usando o disjuntor certificado aqui da empresa Xing Ling Yang Limitada? Pois é, existe, tudo vai para o preço. Então a qualidade de um produto também está embutida naquilo que você usa e nos componentes que você usa. Por isso que o ALBR da Alumbra não é o disjuntor mais barato, embora seja um dos mais competitivos do mercado. Tá? Todo esse material faz muita diferença. E vamos lá, voltando um slide aqui, que eu passei direto. Não consigo voltar, que legal. Tá bom, depois eu volto para mostrar. Mas eu acho que vocês entenderam bem. Esses disjuntores e esses conceitos todos, gente, não é de hoje que está aí a eletricidade. A eletricidade tem mais de 100 anos já. Isso tudo posto, é natural que tenha tido uma evolução tecnológica na aplicação desses produtos. Vamos tentar entendê-la. Para quem visita algumas casas, alguns apartamentos, é comum ainda, em muitos isso ainda está instalado, principalmente na casa da vovó, né? São lá as chaves facas com fusíveis tipo rolha ou os fusíveis cartucho, né? O fuzil cartucho, como diz, o fuzil de cartucho, como diz alguns eletricistas mais antigos e que trabalham aí há mais tempo na área, né? O fuzil de cartucho está aqui, ele tinha suas vantagens, mas você está falando de um quadro de madeira para fazer uma proteção de uma coisa que tende a ter contato, a gerar aquecimento. Pô, não é lá a coisa mais segura que tinha no mercado. Em função disso, teve uma evolução tecnológica, foi quando apareceram os disjuntores NEMA.
Os famosos disjuntor pretinho. Eles são ruins? Não, eles são muito bons, embora eles só são muito bons se usados numa instalação feita de acordo com a NEMA. Para vocês terem uma ideia, a principal diferença de uma instalação NEMA para a instalação que a gente usa no Brasil está nos fios e cabos. Alguns de vocês trabalham também com representação de cabos e vocês sabem que quanto maior o diâmetro do cabo, mais caro, certo? Pois bem, o brasileiro gosta de economizar, então ele foi lá na norma europeia para buscar os cabos teoricamente dentro da norma europeia, certo? Que são cabos mais finos, se você comparar com os cabos padrão AWG, tá? Então, assim, para você fazer uma mesma instalação de 10 amperes no padrão NEMA, você vai usar um cabo maior, de uma bitola maior do que fazendo essa instalação com a tecnologia IEC. Por isso que quando você mistura as duas coisas, que é o que acontece no Brasil, isso aqui não protege a tua casa, por um simples motivo. Ele está dimensionado errado, com as curvas erradas, então não vai estar atendendo bem isso daí. Você está, na verdade, em risco. Muitos eletricistas falam ainda até hoje, eu gosto do disjuntor pretinho porque ele não desarma. É justamente esse o risco. Ele não desarmar significa que tem algo errado, que você está sujeito a ter um incêndio, a ter um curto-circuito na tua casa. Aí houve uma evolução tecnológica lá perto da década de 2000, quando apareceram os disjuntores IECs fabricados ou em baquelite ou até mesmo disjuntor híbrido, tá? Que é um disjuntor que um concorrente específico trouxe para o mercado, a Piau, que é o disjuntor misto. Ele tinha carcaça de NEMA, mas ele tinha por dentro os componentes IEC. Não deu muito certo, não foi uma coisa muito legal e ficou para trás no tempo tecnológico. E aí, finalmente, você chega hoje na tecnologia atual, que são disjuntores que trazem, além dos disjuntores, as proteções adicionais de DR e DPS, são disjuntores que trazem e entregam funcionalidade para o nosso consumidor no mais alto nível de proteção. É aqui com a LBR3 tá bom, gente? Vamos conhecer um pouquinho mais do nosso LBR3. Dando uma olhada nele aqui, primeira coisa que a gente vê, parafuso universal, ou seja, aceita tanto chave de fenda quanto chave Phillips, num orifício, num borne de entrada maior do que todos os que a gente tem de mercado. Isso daqui é muito bom para o eletricista, porque o eletricista usa aquela chave padrão grandona, né? Aí ele vai enfiar isso daqui num borne, por exemplo, num disjuntor daquela empresa de logo vermelha, sabe? Aquela que é tida como líder de mercado. Ele abre todo, ele começa a forçar o disjuntor, ele vai abrindo. Então isso daqui é facilidade para o eletricista. Além desta característica, a gente trabalha com os bornes quadrados para cabos de 1 até 25 milímetros. O borne quadrado para cabos nesta faixa, ele te permite uma facilidade. Você pode instalar o barramento e o cabo no mesmo borne, tá? Isso ajuda em algumas derivações ou até mesmo na entrada. A fixação rápida em trilho DIN. Tá? Isso é um padrão dos disjuntores IEC, mas que agiliza muito o processo. E a presilha que o nosso disjuntor traz, ela facilita para retirar e dá uma fixação muito boa quando ele está colocado no trilho DIN. Essas três características levam a uma coisa importantíssima, que é flexibilidade na hora de instalar. Você está entregando benefício para o eletricista. Ele vai fazer um bom trabalho rápido, sem ter dor de cabeça. Além disso, nós temos aqui o dispositivo de compressão dos condutores. O que é isso? No borne, se você olhar, você vai ver que ele é todo serrilhado, ele não trabalha com parafuso, ele trabalha com o sistema de prensa-cabos. Isso daí vai gerar mais segurança. Por quê? Tá? Todo ponto de conexão, seja no interruptor, seja no disjuntor, seja numa emenda, é um ponto sujeito a aquecimento. Em um mau aperto desses bornes, pode levar a um aquecimento que vai causar um derretimento parcial disso ou até mesmo um princípio de incêndio. Uma coisa bem curiosa que tem no LBR3 e muito vantajosa é a seta indicadora de estado. Isso daqui funciona muito e ajuda muito o consumidor na hora de identificar qual disjuntor está desligado, se por acaso algum dos disjuntores caiu, e ajuda muito a sinalizar também a pessoa que vai trabalhar naquele circuito, o eletricista ou alguma coisa do tipo. E uma curiosidade, gente, o verde significa que o disjuntor está desligado. A gente tende a achar que verde é vai, está ligado, on. No caso do disjuntor,
significa que ele está desligado. E o vermelho, que é a cor universal de atenção, de perigo, significa que ele está energizado, tá bom? Isso tudo mais conforto e segurança, tanto para o usuário quanto para o instalador. A manopla colorida, que já vem desde o nosso primeiro projeto com a Mullen, segue o mesmo padrão de cores até hoje, um padrão já consagrado, e ela traz aí alguns benefícios muito importantes, que é fundamentalmente a comodidade. Comodidade para o instalador, comodidade para o usuário, comodidade para o lojista. O lojista ele pode organizar melhor a gôndola dele, o usuário vai identificar facilmente qual é o disjuntor que está com problema ou qual é o circuito que está dando problema, e o eletricista, por sua vez, também vai fazer esse link. Lembrando que a gente está falando de consumidor, pode ser aquela senhorinha de 80 anos que vai pegar o telefone e ligar para o eletricista e vai falar assim: ah, meu filho, o disjuntorzinho azul, sabe aquele azulzinho lá? Ele está com problema, está dando um problema no meu disjuntor, o azulzinho. Isso ajuda muito, porque aquela senhora, se ela liga, meu filho, está dando um problema no disjuntor aqui, ele vai perguntar: mas minha senhora, qual é o disjuntor? De quantos amperes ele é? Ah, meu filho, não consigo enxergar não, você vai ter que vir aqui ver. Você percebeu a diferença que já dá? Porque o eletricista já pode chegar na loja e perguntar para o lojista, falar: sabe aquele disjuntor azul da Lumbro de 20 amperes? Eu estou precisando de um dele. Já é muito direto, tá? Então isso facilita e entrega muita comodidade pro pessoal. Outra coisa importante que está por dentro aqui do disjuntor: maior classe de proteção. Se você pega alguns disjuntores aí, eles têm classe 2 ou classe 3. O Alumbra é o disjuntor classe 1, que oferece a maior proteção para o usuário. Certificação em metro. Nossos produtos são todos certificados. Embora é importante ressaltar que é o seguinte: certificação de disjuntor é compulsória, é obrigatória. Isso significa que se o disjuntor não for certificado, ele não pode ser vendido. E uma coisa que eu acho que precisa deixar claro para vocês, que vocês têm que ajudar muito nisso: todo disjuntor ou todo produto que tem certificação compulsória, significa que aquilo é o piso da qualidade, aquilo é o mínimo da qualidade. Sem aquilo, ele está cometendo um crime. É assim, não matar. Eu posso ser uma boa pessoa ou uma má pessoa sem nunca ter matado ninguém. Eu posso falar por trás, eu posso agir de formas não tão camaradas, ou eu posso ser aquele cara que ajuda até a velhinha a atravessar a rua. A diferença é a seguinte: eu não matei ninguém? Não cometi crime, certo? O disjuntor é a mesma coisa. Ele está certificado, ele não matou ninguém, mas ele pode ser um ordinário da mesma forma. E a gente tem muito produto ordinário, e na hora que a gente se depara com essas situações junto aos nossos clientes todos, eles ficam com aquela mania: ah, é mais barato, ah, mas está mais barato. Mas é isso que a gente vai oferecer? É um produto barato que vai colocar a vida das pessoas em risco? Tem aquela velha frase, né? O barato sai caro. É isso que a gente precisa evitar. Muito bem, seguindo aqui, o código de barras já impresso no próprio produto, bem como o código de controle de qualidade, o lote dele, o lote de produção. Isso tudo traz uma facilidade muito grande para a gente poder, para o lojista poder fazer a leitura do código de barras e passar isso no caixa, assim como para caso tenha algum problema, a gente consiga identificar rapidamente qual foi o lote de produção e eventualmente isolar isso tudo. Seguindo, tá? Vamos ver o disjuntor por dentro, tá? E entender que assim, se por fora ele tinha muitas vantagens, por dentro ele tem muita qualidade. Começando pela carcaça em termoplástico de alta resistência. Ela é resistente a impacto físico, tá? Ou seja, diferente daqueles disjuntores de baquelite que você não pode deixar cair no chão, que senão ele quebra inteiro. Esse é mais resistente, bem mais resistente, até choque entre eles dentro da própria caixinha. E no material termoplástico alto extinguível que não propaga chamas. Vamos lá, seta indicadora de status, que eu já expliquei no slide anterior todos os benefícios dela. A bobina magnética, agora aqui vocês conseguem ver com calma essa bobina, tá? Aqui tá, ela faz a proteção de tensão. Uma vez que ele é acionado, esse disparador aqui, ele se move nessa direção, ele vem para baixo e ele força o disparador, fazendo com que o disjuntor desarme. O bimetal de alta performance, que é aquilo que eu coloquei, ele vai estar aqui. Uma vez que ele começa a dilatar, ele faz esse movimento para cá e libera o disparador, fazendo com que o disjuntor desarme. Mas não é só aí que acaba a história do disjuntor, não. Tem outras coisas por trás. Vamos ver.
os bornes protegidos, isso é importante porque você não tem contato acidental aqui. A lâmina de captação de arco, ela é fundamental caso aconteça um curto-circuito. Ela vai buscar todo o arco que está nesse circuito, se ele acontecer a jusante aqui do disjuntor, para dentro da próxima etapa, que é a câmara de extinção. A câmara de extinção do disjuntor LBR3, a exemplo do 4, conta com 9 lâminas. Isso é fundamental porque ele vai distribuindo esse arco até extingui-lo. Ele vai fazer com que esse arco aconteça com uma intensidade menor do que em disjuntores que tem um número menor de lâminas, tá? E como consequência de um arco voltaico que aquece muito, aquece inclusive o ar aqui dentro, você tem toda uma câmara para dar vazão e a saída de gases nesse caso quentes, desculpem, caso aconteça um curto-circuito. Se você não tiver essa câmera, você corre o risco de levar o disjuntor a uma explosão por pressão. Um exemplo do que acontece com panela de pressão na casa das tiazinhas, né? A presilha do trilho DIN, que é aquilo que eu já falei, facilita e dá velocidade na hora de instalar, dá uma instalação bem firme, bem fixa no trilho DIN, e também facilita na hora de soltar, você não precisa ficar parafusando nada, nem nada do gênero. E tudo isso produzido e certificado conforme norma técnica 60898, que é a norma para instalação residencial. Seguindo aqui e recapitulando algumas coisas, vamos lá. Primeiro, os disjuntores LBR3, eles trazem para você agilidade para instalar com segurança. Como eu falei, bornes maiores, presilhas de fixação, engate no trilho DIN, tornam a instalação dele rápida e fácil. Ou seja, não precisa para instalar rápido, não precisa inventar. Você pode fazer uma boa instalação, instalar rápido, sem precisar fazer gambiarra. Basta usar o ALBR3. Como vocês estão vendo na foto, ele aceita tanto o cabo aqui, quanto o barramento lá. Tá vendo? Barramento aqui e entrada por cabos. A outra grande benefício, simplicidade para identificar. Ou seja, você identifica pelas manopas coloridas a faixa de corrente que você está falando e pela seta indicadora se ele está ligado ou desligado. Isso ajuda a dar mais conforto pro usuário. E você sabe exatamente qual disjuntor você precisa, se você precisar fazer uma troca, se você precisar fazer uma substituição. Facilita para identificar, inclusive na gôndola, como eu comentei com vocês. Segurança em cada detalhe. Isso daqui eu acho que é o principal diferencial do nosso disjuntor. Ele é produzido e projetado pensando em cada componente que vai aqui, desde a qualidade do cobre que é usado, até a posição, a forma de funcionar, tudo para entregar um produto de excelente nível para os nossos clientes. Então é o que eu digo, na dúvida, que disjuntor eu levo? Mais barato, eu levo o da grande marca lá, o da grife, eu não sei o quê. Cara, você ficou com dúvida de que disjuntor levar, de que disjuntor oferecer? Ofereça o melhor disjuntor do mercado, que é o LBR3. Ele é melhor porque ele é muito bom, ele é melhor porque ele tem uma excelente qualidade, ele é melhor porque ele é muito seguro e ele é melhor porque ele está num preço justo. Ninguém aqui cobra nada exorbitante por esse produto. Qualidade certificada, ou seja, ele está lá com o certificadozinho bonitinho do Inmetro, o que garante principalmente para o usuário final, dá uma sensação de garantia e tranquilidade para ele, e fundamentalmente para o lojista, tudo isso que eu falei tem um benefício fundamental, que é o seguinte: troca mínima. Tá? O lojista não precisa se preocupar com o produto porque ele não vai ter fila de cliente querendo trocar produto na sua loja. E pensando no lojista, ele quer botar produto para fora, ele não quer receber produto de volta. Isso daqui ele vai encontrar no LBR3, a garantia de um excelente produto que não gera devoluções para ele. E o LBR3, como eu falei, produzido e projetado para atender a curva C. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre as diferenças da curva C, se eu posso usar um curva B ou curva C, qual é melhor para residência e por que o curva B, o curva C está aí. Mas fundamentalmente a gente tem que entender que o curva B ele é muito restrito o uso dele. Ele fica restrito, por exemplo, a lâmpadas incandescentes, que já estão totalmente em desuso. Hoje a gente tem lâmpadas LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas que tem um tempo de partida maior. Se você usa um disjuntor curva B, ele vai acabar disparando inadvertidamente.
Outras características importantes, tá? A embalagem múltipla do nosso produto facilita muito para o lojista identificar que ali estão os disjuntores ALBR da Alumbra, tá? São embalagens pardas, todas marcadas com o logo LBR3 e com o logo da Alumbra. Isso dá mais garantia de velocidade de enxergar, de identificar onde o produto está lá na prateleira dele. E traz uma padronização de módulos, né? Monopolar são sempre múltiplos de 12, bipolar múltiplos de 6 e tripolares múltiplos de 4. Já a embalagem individual, a nossa embalagem individual, ela vem com um plástico protetor. Esse plástico protetor, ele tem uma característica, ele tem um benefício muito importante, tá? Não são todas as lojas que mantêm o disjuntor embalado na caixa coletiva. Muitas abrem e colocam ele na gôndola. Loja de material de construção tem pouca poeira, né, gente? Não tem cimento, não tem areia, não tem nada do tipo, né? Nada desses materiais que sujam, que impregnam, que podem inclusive danificar ou até mesmo deixam os produtos que estão lá com aspecto velho, usado. E consumidor não quer comprar produto, não quer pagar por produto novo e levar produto velho para sua casa, né? Consumidor quer um produto novo sempre. Então, a embalagem individual garante isso e dá uma proteção extra contra riscos, contra batidas e contra coisas do gênero. Eu conheço alguns fabricantes no mercado que falam que produto que tem essa embalagem é de qualidade suspeita. Eu já acho o contrário. O produto que não tem essa embalagem é sim de qualidade suspeita porque não está protegido contra uma série de impretérios. Tá? Porque produto que não tenha essa embalagem individual vai ficar exposto na loja, vai pegar poeira, vai pegar sujeira, vai pegar umidade e aí depois quem é que garante que ele vai estar num bom estado de funcionamento? Diferente do que acontece com o nosso LBR3 que está protegido contra tudo isso. E o dimensional padrão DIN, que já está bem adequado ao consumidor, e a principal vantagem é porque ele deixa muito claro, você está falando de um módulo, 2 módulos e 3 módulos, mono, bi, tri, polar, tá? E isso facilita muito na hora de você escolher um quadro de distribuição adequado para aquele circuito que você está desenhando, está protegendo. Uma coisa importante entender, tá? Embora a Alumbra não forneça alguns acessórios, o LBR3 está preparado para todos os principais acessórios que você precisa ter eventualmente numa instalação não residencial, fundamentalmente, tá? Primeiro, trava de segurança mais cadeado. Isso daqui é muito usado e muito exigido em indústrias e em áreas como grandes comércios que precisam de profissionais habilitados para trabalhar. Isso traz mais segurança e garante o atendimento da NR10. Tá? Por quê? Você pode desligar o disjuntor, travar ele desligado e executar a manutenção daquele circuito sem correr o risco de que algum desavisado vá lá e conecte ele. Lembrando, tá? Tanto trava de segurança quanto o cadeado não são fornecidos pela Alumbra. Um outro componente importante dessa instalação que traz uma grande velocidade são os pentes de conexões, também conhecidos como barramento fase. Tá? Então você acaba ganhando muito tempo, não precisa ficar derivando cabinho por cabinho aqui para fazer a distribuição da energia. Você usa um barramento tipo pente e rapidamente consegue distribuir aquela fase para todos os disjuntores do circuito. A Alumbra fornece esse barramento tipo pente, eles são projetados para redes até 80 amperes, tá? Então em cada barramento que você for usar, você dimensiona ele para que naquele circuito esteja rolando até 80 amperes no máximo. E uma coisa que, embora a Alumbra também não forneça, mas é muito prático para quando você precisa fazer uma modernização de uma casa antiga ou de alguma instalação mais antiga, que você não vai, por qualquer razão, trocar o quadro, e o quadro é padrão NEMA. Existem vários kits de adaptação NEMA no mercado, o ALBR3 é compatível com todos, tá bom? Isso garante para você poder atender, inclusive, casas das vovozinhas que estão querendo trocar os disjuntores, por qualquer razão que seja, porque elas compraram uma geladeira mais potente, porque elas trocaram um chuveiro por um chuveiro mais potente, porque elas tinham uma TV 14 polegadas, agora elas têm uma de LED 32 e por aí vai. Modernizaram a instalação, mas não queriam ou não podiam quebrar a parede para trocar o quadro de distribuição. Você usa um adaptador desse e pode usar o melhor disjuntor do mercado naquela instalação sem problemas. A família está completa de LBR3, tá? Então, com faixas que vão de 6 a 63 amperes, nas versões monopolar, bipolar e tripolar, sempre o curva C, tá bom, gente? Que garante um disparo de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Que isso quer dizer que ele vai disparar, por exemplo, o disjuntor de 10
10 vezes 5, 50. Ele dispara a partir de 50 vezes, a partir de um curto-circuito de 50 amperes ele começa a disparar, dá mais proteção. Vamos lá, eu vou tentar passar para vocês agora aqui algumas dúvidas rápidas que a gente tem visto ou que são recorrentes no mercado, ou até que são vistas, são meio gambiarras que são feitas, e tentar esclarecer para vocês o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Primeira pergunta, posso instalar 2 disjuntores monopolar ao invés de um? Claro, né? Brasileiro, tá querendo dar um jeitinho, tá querendo deixar a instalação mais barata. A resposta é não, não pode. Por quê, tá? Se acontecer uma falha naquele circuito onde deveria ter um disjuntor monopolar, e só uma fase ou só um dos disjuntores atuar, sabe o que acontece? A instalação continua energizada. Quem é que vai tomar um choque, quem é que vai morrer eletrocutado, quem é que vai pegar fogo, não é a minha casa, né? Também não é a casa do eletricista que usou, né? Por isso que ele usa. Na dele provavelmente tem o bipolar lá, mas na dos outros ele põe 2 mono para baratear. Gente, você está falando aqui de baratear R$30. Você vai botar sua vida em risco por causa de R$30? Vale a pena mesmo? Isso é uma ação inteligente? Se perguntem. Melhor, perguntem para os eletricistas, perguntem para os balconistas. Muito bem. Posso instalar um disjuntor de ponta cabeça? Por qualquer razão liguei errado. Tem algum problema? Não, o disjuntor não é polarizado. Não tem problema nenhum. Você pode instalar ele de cabeça, de ponta de cabeça, de lado. Lembrando que de lado a recomendação é que não extrapole um grande número de disjuntores um do lado do outro, principalmente por causa da câmara de escape de gases, tá? Porque isso pode gerar um aquecimento para cima, o calor sobe, então aquece um disjuntor embaixo por qualquer razão, esse calor vai sempre subindo, tá? Então assim, de pé, de ponta de cabeça e de lado. A única recomendação é, colocou de lado, não coloque uma fileira com 30 disjuntores. Tá? Busque aí trabalhar com 12 a 24 disjuntores no máximo. Existe diferença entre disjuntor curva B e curva C? Qual é o mais indicado? Sim, existe diferença. O curva B é aquilo que eu falei, eles são exclusivos para cargas estritamente resistivas. Lâmpada incandescente é o melhor exemplo. Lâmpada incandescente já está em desuso, né? Mas e se eu botar um curva B num circuito que tem uma máquina de lavar? A chance é de que ele fique disparando feito bobo toda vez que você liga a tua máquina. Porque a máquina consome, para poder ligar, um pico de corrente maior. E isso vai levar o disjuntor a achar que é um curto-circuito e vai desarmar. Então, assim, para residências, o padrão de consumo e de aparelhos que a gente tem hoje nas nossas casas, o curva C atende todos os tipos de residências no Brasil, sem deixar nenhum prejuízo com relação à segurança dos usuários. Mesmo que o quadro elétrico tenha o dispositivo DR instalado no geral, eu preciso botar um disjuntor geral? Sim, é muito importante que você coloque um disjuntor geral. O DR faz um outro tipo de proteção, a gente vai falar dele numa outra apresentação, tá? Mas ele faz um outro tipo de proteção, ele não vai proteger contra sobrecarga e curto-circuito. Então é importante que você coloque todos os dispositivos que são exigidos na norma ABNT 5410, que é a norma de instalação elétrica, e o disjuntor geral é uma dessas exigências, tá, gente? Como faço para dimensionar corretamente um disjuntor? Bom, para você dimensionar o disjuntor, se ele for do circuito, tá, você vai fazer uma conta de padeiro, conta de lei de Ohm, vai somar todas as potências instaladas ali e chegar na corrente. Por exemplo, um disjuntor que vai proteger um circuito de iluminação com 10 lâmpadas de 10 watts. Você está falando de 100 watts, se você estiver falando uma instalação 127, vai dar um pouco menos que 10 amperes, então o disjuntor indicado vai ser um de 10 amperes. Tá? É mais ou menos essa conta. O que está naquele circuito? Quais são os aparelhos e qual é a potência dos aparelhos naquele circuito? É isso que você precisa olhar sempre. E eu devo proteger o neutro com o disjuntor? Não, gente. O neutro não precisa proteger com o disjuntor, porque ele não é um condutor carregado. Ele, por si só, não está sujeito a curto-circuito nem a sobretensão. Tá bom? Você protege as fases. Todas as fases. Minha casa só tem uma fase, você vai proteger essa fase. Minha casa tem 2 fases, você vai proteger. Eu moro numa casa um pouquinho maior e a Eletrobola me entregou 3 fases, você vai proteger as 3 fases. Tá? O neutro você não protege ele com disjuntor, diferente do caso de DPS e DR, que a gente vai explicar quando usa, quando não usa lá na apresentação deles. Bom?
Gente, valeu, é isso. Espero que tenha ajudado a dar uma elucidada em algumas dúvidas. Espero que ajude vocês a treinarem a equipe de vendas melhor, tá? Espero que essa apresentação tenha servido para garantir que vocês consigam melhorar o desempenho em vendas. Porque aquilo que eu falei no começo da apresentação, vendedor bem preparado vende mais e vende melhor. E o caminho para prepará-los bem é treiná-los, treiná-los, treiná-los e treiná-los. Um abraço, até mais.